Olá, pesquisadores! Eu sou o Cláudio, sou o professor aqui do manual e a gente está fazendo aqui uma série falando sobre pacotes do R e hoje chegou a vez dele, o dplyr. Esse pacote aqui é muito interessante para você que vai precisar fazer manipulação de dados, ou seja, você pode mudar a variável, você pode selecionar a variável, você pode fazer resumo com o seu banco de dados, enfim, isso aqui vai te poupar muito tempo sem você precisar ficar indo e voltando para o Excel para fazer filtro no Excel, fazer, cortar, selecionar a variável, enfim. Vamos lá para o R, vamos ver como é que funciona? Então aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. O dplyr também é um pacote que faz parte do Tidyverse. Então a gente pode instalar o Tidyverse e carregar o Tidyverse ou só instalar e carregar o dplyr. Vamos fazer isso? Vamos instalar aqui usando a função install.packages. Aí vai me dar um aviso aqui falando se eu quero fazer um update, porque eu já tenho esse pacote instalado. Eu vou cancelar aqui. No seu caso de vocês, se vocês não tiverem instalado, não vai aparecer nada, vai encaminhar para a instalação. E depois eu vou carregar o pacote aqui. Carreguei o pacote, todas as funções dele já estão disponíveis para mim. E agora a gente vai carregar o nosso banco de dados para a gente trabalhar com o dplyr. Então, dentro do pacote dplyr já vem um banco de dados para você usar e testar algumas funções do pacote dplyr. Então, a gente vai carregar esse banco de dados, que é o banco de dados Star Wars. Então, eu vou usar a função data e vou digitar o nome do pacote, Star Wars. E aí eu vou selecionar ele aqui e ele vai abrir para a gente, vai mostrar. Então, é basicamente um pacote com o nome dos personagens dos filmes, né, Star Wars, e algumas outras variáveis em relação a esses personagens. Então a gente tem a altura, o peso, a cor do cabelo, a cor da pele, a cor do olho, enfim, várias coisas que, inclusive, qual filme que eles aparecem, enfim, várias informações. É um pacote de dados bem interessante e a gente vai trabalhar com ele aqui neste exemplo. Então vamos lá, vamos executar algumas funções aqui do dplyr. A primeira função que a gente vai utilizar aqui vai ser o filter. Ela serve para fazer filtros dentro do banco de dados. O filter ele serve para você selecionar observações, ou seja, você vai filtrar as linhas do seu banco de dados. Então vamos ver como é que funciona. Eu estou criando aqui um objeto e atribuindo esse objeto o nosso banco de dados. E aí, pessoal, aqui, como o pacote dplyr faz parte do Tidyverse, a gente vai usar essa linguagem aqui com esses agregadores pipe, que é bem característico do Tidyverse. E aí, a gente vai acrescentar aqui um pipe para agregar uma função a esse primeiro comando, essa primeira linha de comando que a gente fez aqui. O pipe, ele vai agregar a função, então, filter. E aí, o filter, a gente vai fazer um filtro de acordo com a variável espécies. E aí, eu quero pegar só o que for igual droid aqui na nossa variável espécies. Então, vamos voltar lá e vamos ver o banco de dados. A gente vai ver aqui, ó, que espécies, aqui a gente tem humano, droid, humano, Wookie. Então a gente tem várias espécies aqui dos personagens e a gente vai selecionar agora, vai filtrar ali as linhas que só sejam igual a droid. Então vocês podem ver que eu escrevi droid aqui igualzinho, está escrito que tem que ser igual, porque senão ele não vai encontrar. O droid que está com letra maiúscula, eu escrevi droid lá com letra maiúscula. Então vamos rodar aqui e aí vocês podem ver que já teve uma diferença, né? O nosso banco original tem 87 observações e agora o nosso novo banco de dados só tem 6 observações. Então ele vai listar aqui para mim todas as variáveis de acordo com o filtro que eu escolhi. Eu pedi para ele filtrar a variável espécie e colocar só os droids, tudo que fosse igual a droid. Então a gente tem esse filtro criado. Bem legal, né? Imagina você ter o trabalho para ir lá no Excel, fazer esse filtro, salvar a planilha, vir para o R de novo, importar a planilha de novo para fazer qualquer coisa. Isso aqui, com duas linhas de comando, você já poupa esse tempo todo de trabalhar com 2 programas abertos e toda hora ficar substituindo ou subindo novas planilhas de dados aqui para o R. A próxima função é o select. Ele é bem parecido com o filtro, enquanto o filtro ele seleciona de acordo com as linhas, o select seleciona de acordo com as colunas. Então, eu criei aqui um objeto, estou usando aqui o nosso banco de dados original, que é o Star Wars, e usando o pipe aqui, o agregador, para agregar a função select. E aí, eu vou selecionar nesse banco de dados as colunas name, que é a primeira coluna aqui do Star Wars, name, primeira variável, e depois eu quero todas as colunas que terminam com a palavra color. Então todas as colunas, todas as outras variáveis que terminam com color vão ser selecionadas aqui. Então vamos rodar aqui. Ele já criou o objeto aqui para a gente aqui no environment. Vocês podem ver que ele manteve aqui as 87 observações, só que ao invés de 14 variáveis, ele filtrou só 4. Pegou aqui o name, que é uma variável que eu pedi para ele selecionar, e aí ele pegou a cor do cabelo, a cor da pele e a cor do olho. Bem legal, né? A próxima função é a função mutate. Gente, eu tenho que confessar para vocês que eu acredito que é a função que eu mais use ao longo das minhas rotinas de programação, que é a função mutate. A função mutate ela serve para criar, modificar ou deletar uma variável do seu banco de dados. E é uma ferramenta muito boa, te permite fazer várias coisas
que levaria muito mais tempo de você fazer, por exemplo, indo para o Excel e modificando, e criando ou fazendo, juntando uma variável com a outra para criar uma terceira. Enfim, é uma mão na roda. E aí eu vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês o que ela é capaz de fazer. Estou criando aqui um objeto e estou atribuindo esse objeto ao nosso banco de dados original, usando o agregador pipe aqui e estou usando a função mutate. Eu vou pegar a variável name, que é o nome do personagem, e aí eu estou indicando para ele aqui uma variável BMI. Então, se a gente entrar aqui no banco de dados original, vocês vão ver que não existe essa variável chamada BMI em lugar nenhum. Então, quando eu indico ali um nome que não existe, ela vai criar uma variável nova. E aí eu posso indicar para ela o que eu quero, qual o tipo de dado que eu quero nessa variável nova. Então, essa variável BMI é a sigla para IMC, que é Índice de Massa Corpórea, né? Só que está em inglês. E aí, eu vou indicar para ele qual o dado que eu quero nesse BMI. Eu quero que ele pegue a variável massa, divida pela altura, dividido por 100 para ficar em proporção, né? E eleve a 2, tá? Então, eu estou fazendo aqui o mesmo cálculo que é feito quando você vai no nutricionista, vai fazer o seu IMC lá para ver qual que é o seu índice de massa corporal, qual que é a sua porcentagem de gordura, a porcentagem de massa óssea, de massa muscular, enfim, né, esses parâmetros. Então, pedi para ele fazer isso aqui para a gente. Então, ele vai criar uma variável nova e usando as variáveis que já existem lá no meu banco de dados, fazendo uma equação aqui para ele fazer esse cálculo para a gente. E aí, depois, eu estou usando mais um pipe. Então, o interessante do Tidyverse, dessa linguagem de Tidyverse aqui, é que eu posso agregar várias funções ao mesmo comando. Então, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai criar esse objeto usando meu banco de dados original Star Wars. Depois, ele vai usar a função mutate para criar essa variável nova. E aí, depois, eu vou selecionar as variáveis que eu quero que apareçam, usando o select que a gente acabou de ver lá em cima. Então, como ele criou essa variável nova aqui, eu vou pedir para ele pegar as variáveis do nome até massa. Então, os 2 pontos é o intervalo, né? Então, vamos ver quais são essas variáveis. Então, vai ser aqui, ó, nome até massa. Então, ele vai pegar essa variável e essa variável. E aí, ele vai acrescentar a variável nova que eu criei, que é o BMI. Vamos ver como é que vai ficar? Então, vamos lá. Rodei, tá aqui o BMI. E aí, a gente vai abrir. Então, foi exatamente o que ele fez. Ele pegou o nome até a massa. Então, pegou o nome, a altura de cada um dos personagens e o peso. E aí, ele fez aqui o cálculo todo aqui da massa corpórea, né, de cada um dos personagens. Bem legal, né? Bem interessante isso aqui. Então, imagina o trabalho que você ia ter para fazer essas funções lá no Excel, depois salvar essa planilha, depois importar essa planilha aqui para o R de novo para você fazer as análises que você precisar, ou fazer os gráficos que você precisar. Então, usando aqui com poucas linhas de comando, 3 linhas de comando você consegue fazer. Isso aqui é só um pouquinho do que você pode fazer usando o pacote de Py e o Tidyverse como um todo. E se você quiser aprender mais, a gente tem um clube de assinaturas, o CDP, que é o Clube do Pesquisador, e lá a gente trabalha com a linguagem do R, do básico, do zero. Se você não entende nada, se não está entendendo nada que eu estou falando, esse clube de assinatura é para você. Você vai entrar lá, você vai aprender do zero até o avançado, e a gente tem um módulo lá só sobre o Tidyverse. Então a gente explica cada uma das funções detalhadamente, cada um dos pacotes do Tidyverse detalhadamente, inclusive o pacote de Py, e vai ter muitos exemplos e você vai aprender na prática como aplicar, por que e quando aplicar cada uma dessas funções que eu estou mostrando aqui para você agora nessa aula. Não perca, pessoal, o CDP ele tem planos a partir de R$ 24,90. Então, acesse o link que vai estar aqui na descrição, conheça o CDP e vem fazer parte do nosso clube. Continuando aqui, a próxima função que a gente vai ver é o Arrange. O Arrange ele serve para organizar o nosso banco de dados de acordo com o que a gente deseja. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um objeto, atribuí esse objeto no nosso banco de dados Star Wars, usei o pipe aqui, que é nosso agregador, e usei a função Arrange. Então, dentro da função Arrange, eu usei uma função Desk, que é a função que vai organizar em ordem decrescente, e aí eu selecionei a variável que eu quero que ele organize meu banco de dados em ordem decrescente. Então, vamos rodar aqui, que é a nossa variável de peso. Então, vamos rodar aqui, vamos abrir o objeto, e aí vocês podem ver que o objeto tem as 87 observações, ele não tirou nenhuma observação e tem todas as 14 variáveis. A diferença é que agora a massa está em ordem decrescente, do mais pesado para o mais leve. Inclusive tem um monte de NA aqui que não tem, né, o peso do personagem. Então o menor peso aqui é o 15 e o maior peso aqui é 1.358 quilos. Eu não sei onde que o pessoal conseguiu tirar aferir essas informações sobre os personagens, mas está aí. Tá, pessoal? Então, a gente pode arranjar em ordem decrescente, enfim, da maneira que a gente quiser. Próxima função também é muito legal e ela permite você tirar insights instantâneos assim do seu banco de dados. E aí eu vou mostrar para vocês e eu tenho certeza que essa função vale a sua curtida, vale você
se inscrever aqui no nosso canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai ajudar também essa aula. Essa função aqui, você consegue fazer resumos com o seu banco de dados. Então vamos ver o exemplo que eu fiz aqui. A gente criou um objeto e atribuiu esse objeto ao nosso banco de dados original, que é o Star Wars. Usamos o agregador pipe e a gente usou a função summarize. Dentro da função summarize, o que eu pedi? Eu indiquei para ele o n. Então vocês podem ver aqui, ó, no Star Wars não tem nenhuma variável com n. Tá vendo? Com o nome n. Então, quando eu indico ali uma variável que não existe, ele cria uma variável nova para a gente. Então, essa variável nova que eu estou criando aqui, que tem o nome n, o que eu quero que ela faça? Eu vou usar a função n. Essa função n, ela faz a contagem de observações que eu tenho. Então, o n vai ser o número de observações que eu tenho. E aí, eu peguei a massa, é uma variável que eu já tenho, só que eu modifiquei ela. Eu pedi para ele fazer a média, né, min, e aí eu pedi para ele pegar a massa, a minha variável massa, e usei esse argumento aqui, na.rm igual a true. O que esse argumento faz? Ele remove todos os valores com NAs. A gente não viu lá que tinha vários NAs lá no peso dos personagens. Então, se eu faço a média com aqueles valores de NAs, isso ia influenciar na minha média. Então, eu tirando aqueles NAs, eu reduzo o número de observações, e vão ficar só as observações que têm peso, e aí ia ter uma média mais fidedigna com a minha realidade. Beleza? Então, vamos rodar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então, vim aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou o número de observações que eu tenho, que é 87, e fez a média dos meus personagens, do peso dos meus personagens, já considerando os NAs. Ele removeu todos os NAs antes de fazer a média. Bem legal, né? Então, isso aqui, pessoal, eu consigo fazer inúmeros insights aqui no meu banco de dados. Eu posso ver a média, eu posso ver a mediana, eu posso ver o desvio padrão, eu posso ver o erro padrão, eu posso ver todos esses ao mesmo tempo. Então, você já consegue fazer insights aqui e ter métricas aqui do seu banco de dados para você já dar uma primeira explorada aqui no seu banco de dados, saber onde está a diferença, se tem diferença ou não tem na média. Como que a gente faz isso? A próxima função que eu vou ensinar para vocês aqui, ó, que é a função group by. Eu vou usar o summarize que a gente acabou de fazer, só que eu vou usar o group by, que ele vai agrupar o resumo de acordo com a variável espécies. Então, olha o que eu estou fazendo. Criei aqui o nosso objeto, atribuí esse objeto o nosso banco de dados Star Wars, usei o agregador pipe aqui para agregar a função group by. E aí eu pedi para ele agrupar pela minha variável espécies. Então, ele vai pegar todas as espécies que tem e vai agrupar por elas, certo? E aí eu pedi o mesmo comando lá do summarize, pedi para ele fazer a contagem do número de observações e a média do peso, desconsiderando aqui os valores com NAs. Ainda acrescentei mais um pipe aqui, mais um agregador, e fiz um filtro. Por quê? Eu quero que ele me mostre só quando as espécies tiverem mais que um, porque se eu agrupar a espécie que só tem uma, vai ser a observação que existe. Então, não faz sentido eu fazer a média de uma observação. E aí eu pedi também para ele fazer um filtro aqui, para ele me mostrar só quando a massa for maior que 50, tá bom? Vamos rodar? Rodamos aqui, ó, vamos ver como é que ficou. Então, ele pegou lá as espécies que existem, né, que estão listadas lá, que tem mais que uma observação, mais que um indivíduo, né? Então, todos aqui, ó, 6, 3, 35, 2, 2, 2, 2, 4. Se tivesse um só, não faria sentido eu fazer a média de um só, né? E aí, ele fez aqui a média de peso de cada um das espécies e o número de cada indivíduo de cada espécie. Olha que legal. Olha para você ver esse resumo. Imagina o trabalho que você teria para fazer pegar o banco de dados original e fazer esse resumo aqui lá no Excel. E depois pegar a planilha que você fez lá no Excel, salvar, importar ela aqui para o R e fazer os seus gráficos, as suas análises, enfim. Daria muito mais trabalho, né? Aqui com poucas linhas de comando a gente consegue fazer. E isso é fantástico, pessoal. O dplyr é um dos pacotes que eu mais uso no meu dia a dia para tratar dados e é a coisa que mais me poupa tempo. Se você quer aprender mais sobre o pacote dplyr, não só do pacote dplyr, mas se você quiser dominar a linguagem de programação R, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, a gente tem o CDP, o Clube do Pesquisador, que a gente trabalha do zero até o avançado. E lá tem um módulo só do Tidyverse, ensinando você a usar todas as funções do pacote dplyr e todos os outros pacotes do Tidyverse. Então, entra aqui no link na descrição, vem fazer parte do CDP, a gente tem plano a partir de R$ 24,90, pessoal, é muito em conta. Entra, aproveita, vem fazer parte do nosso clube com a gente. E se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, já curte, compartilha e se inscreve, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve, não custa nada, você não vai pagar nada. E esse conteúdo que a gente está fazendo aqui para você é de graça. Então, dá aquela forcinha pra gente, dá aquela moral pra gente, dá uma curtida aí e se inscreva se você não for inscrito, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.